3 em 1. A exclusiva da Vera. Vera Magalhães, queremos ouvi-la. É uma exclusiva neste momento, porque eu acho que a gente tem que revisitar os fatos com outro olhar quando se faz necessário para clarear alguns pontos. Essa exclusiva, na verdade, remonta a um ano atrás, junho de 2016, mais precisamente quando Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, fechou um acordo de delação premiada. Ele fechou esse acordo e prestou um depoimento ao então coordenador da Lava Jato na Polícia Federal, delegado federal Márcio Anselmo. Neste depoimento, em que foi acompanhado por uma advogada, a doutora Alessi, ele fala sobre as circunstâncias daquela gravação que o filho dele, Bernardo, fez sobre o senador Delcídio do Amaral e que levou à prisão do senador, à prisão do banqueiro André Esteves e depois, posteriormente, ao próprio Cerveró fechar um acordo de delação, Delcídio também. Solta aí, Reginaldo, vamos ver um trechinho desse depoimento e vocês vão entender onde eu quero chegar. Certo. Com relação à gravação, a ideia da gravação e a espontaneidade veio de Bernardo Cerveró? Bernardo Cerveró com a sugestão do próprio procurador. Não, foi Bernardo. O Bernardo, ele tomou a decisão quando, com a sugestão, me expressei mal, não é a sugestão, quando ele viu que não tinha solução para poder apresentar uma prova que, de acordo com o procurador, fosse eficaz, teria que apresentar uma evidência. Tinha que apresentar evidência. Ele se armou, buscou os recursos, o pessoal tem a garotada tem essa facilidade de smartphone, não sei o que. Eu, por exemplo, não saberia. Primeiro, não saberia, nem teria a frieza de manter a conversa dele. Então, para quem não nos assistiu em vídeo, só ouviu. Esse é o Nestor Cerveró falando sobre seu filho Bernardo. Quem perguntou a ele foi sua própria advogada, Alessi. Ela pergunta, ele tomou sozinho a iniciativa de gravar o Delcídio do Amaral? E o Cerveró responde, não, com sugestão do procurador, aí ele não precisa olhar para o delegado com um olho, para a advogada com o outro, porque ele já faz isso naturalmente, com aquele problema que ele tem no olho. Aí ele fala, não foi isso? Ah, não, foi espontaneamente, não foi exatamente uma sugestão. Aí ele se enrola todo para não dizer, provavelmente a advogada faz um sinal, não aparece no vídeo, não dizer que tinha sido a sugestão do procurador. Mais adiante ele dá um nome desse procurador que o instruiu e ele diz que o doutrinou na sua delação premiada. Solta aí, Reginaldo, o segundo vídeo. Nós entramos em contato com a Procuradoria em Brasília, né? O doutor Marcelo Miller, que se deu ao trabalho, veio aqui, auxiliado por alguns procuradores, e fez eu chamo de doutrinação, mas ele me explicou, ou seja, que eu fugisse, que eu abrisse mão da ideia, da imagem, desculpa, negativa, do delator, né? Aquela imagem do delator morre, né? Porque ele demonstra ali um certo prurido criminoso, que ele diz, nos filmes de bandido, o delator é aquele cara que é o mais execrado, é o que morre no final, e que diz que o Marcelo Miller falou, não é bem assim, e que aí o Marcelo Miller o instruiu a ver com bons olhos ser um colaborador. Onde eu quero chegar? Marcelo Miller é este procurador que o Temer acusa de ter instruído a JBS em sua delação premiada. Ele deixou a procuradoria no início do ano, pouco antes do Joesley fechar o acordo, e foi trabalhar onde? Qualquer advogado? Não. Qualquer escritório? Não. Justamente no escritório contratado pela JBS para fazer a leniência do grupo. A leniência é uma outra parte, não é a delação, mas é também tratada com o Ministério Público. O Ministério Público também tem papel na leniência, tá? Apesar dela ser cível. E Marcelo Miller foi este procurador que instruiu o Bernardo Cerveró a gravar o Delcídio. Deu dicas de como gravar o Delcídio e obter uma melhor delação. Também foi outro que indicou como o Sérgio Machado deveria gravar geral, grampear a República, como ele fez. E também foi Marcelo Miller que indicou outras gravações em casos semelhantes. Daí, por que a importância disso? Porque esse provavelmente foi o modus operandi que levou a gravação do Joesley sobre o Temer, tá? Eles vão negar, mas existe aí um fio condutor de conduta do Marcelo Miller. Quem era o companheiro dele na PGR, que tomava junto os depoimentos e que eram os dois policiais maus ali, para não dizer procuradores? Ele e um outro procurador chamado Sérgio Bruno.
O ouvinte há de se lembrar do Sérgio Bruno, porque ele é aquele famoso procurador, desculpa eu estou me estendendo, mas depois eu vou abrir para os companheiros, que deu aquele pito no Emílio Odebrecht. Disse, o senhor, isso aí que o senhor está dizendo, dava para fazer escola. Então, é um procurador muito duro, Sérgio Bruno. Eu convido o ouvinte a ouvir a participação do procurador Sérgio Bruno nos depoimentos do Joesley. Ele se senta ao lado do Joesley, numa postura muito mais cordial, ele nunca se sentou ao lado de nenhum delator e chama ele de você o tempo inteiro, com uma intimidade e uma certa camaradagem que ele não adotou em outros casos.